Nós vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, até o versículo 15. Nesta noite eu quero falar sobre o lago de fogo. Vamos verificar como será, o que vai ser e o que é o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 7 até o versículo 11. Glória a Jesus. Nós vamos observar que existe um detalhe aí, que é depois do milênio. Depois do milênio, Satanás será solto da sua prisão circunstancial. Nesse momento existe a segunda ressurreição. Satanás entra de novo, engana as nações. Depois ele tenta invadir o arraial dos santos, que é o milênio. E depois Deus desce fogo do céu para consumi-los. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Vejam bem, cercaram, não tocou em ninguém, mas desceu fogo do céu e os devorou. 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, não para toda a eternidade. Presta atenção nas escrituras. Sempre e eterno são duas coisas diferentes. 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. O trono é tão terrível que até a terra e o céu fugiu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos. Não tem nada a ver aqui. Grandes e pequenos pode ser ricos, pobres, poderosos, monarcas, reis. Pode ser pobres e ricos também. Que estavam diante do trono. Mas geralmente são ricos laodiceanos também. Grandes igrejas, grandes pináculos. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram os seus livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos, ou seja, o mar, todos aqueles que morreram afogados, o mar obedece e manda seus mortos para o dia do julgamento, que nele havia. E a morte e o inferno deu também os seus mortos. Ou seja, quem morreu e quem estava no inferno, esvazia-se e vai tudo para o julgamento. Deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Aí vem aqueles que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro. Também foi lançado no lago de fogo. Vamos inclinar as cabeças e fazer uma oração. Vamos prestar bem atenção na mensagem. Senhor Deus, ó Pai querido, Pai amado, diante de nós está uma porção poderosa das Escrituras.
na qual nós acabamos de ler. E nós viemos aqui nessa noite para aprender mais um pouco, porque sabemos que cada culto, que cada reunião que nós viemos, saímos daqui com conhecimento. Conhecimento não quer dizer que a vida da pessoa pode melhorar. Conhecimento não quer dizer que a vida da pessoa pode ser convertida. Conhecimento não quer dizer que a pessoa é salva. Mas toda vez que nós viemos aqui, viemos para um melhor conhecimento. E dentro de um espírito correto, melhorar nossas vidas. Então, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, e que a mão de misericórdia do Senhor esteja no coração de cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. O lago de fogo. Agora, por que a expressão lago de fogo? Por que a expressão lago de fogo? Mas para nós definirmos isso, nós temos que buscar o significado da palavra lago. Lago, no nosso entendimento, e aqui nas nossas regiões, lago é uma pequena quantidade de porção de água em uma determinada área. Eis aí um lago. Muitos chamam de lago, outros chamam de poço, outros chamam de represa, mas não cabe aqui represa, porque lago é menor do que uma represa. Mas um lago, dentro da nossa condição e esfera natural, para quem sabe o que é lago, é uma quantidade de água em uma determinada porção de área. Grande Deus, glória. Cuja quantidade Grande seu nome. só pode ser aumentada se chover ou colocar água, ou cuja quantidade pode ser secada quanto à falta da mesma. Então, isso é o que significa a palavra lago. Agora, em termos espirituais, como a Bíblia apresenta, que nesse lago vão se encher de pessoas que não estão escritas com seus nomes de da vida, o inferno, o diabo, a besta, falso profeta, vão ser lançados neste lago de fogo, não um lago de água, mas um lago de fogo. Então cabe a nós, cabe a mim como pastor, termos uma ideia, mesmo que não seja uma coisa que fique 100% explicada, porque para isso era necessária a presença do profeta aqui, amém? Amém. Mas nós não temos um profeta aqui. O profeta está na glória. Amém. O profeta está na sexta dimensão, esperando a voz de arcanjo, para ele ouvir esse soar e ressuscitar dentre os mortos, e receber seu corpo glorificado. Mas, na melhor maneira possível, nós vamos tratar esse assunto aqui, e eu espero a máxima a atenção dos irmãos. O irmão Brana,
Em várias mensagens ele disse que tudo que teve um princípio tem um fim. Ou seja, o princípio e o fim é um casal. O princípio e o fim é um casal. No princípio, ele começa solteiro, mas no fim ele casa com o fim. Então, o princípio e o fim é um casamento, é uma união. Um não pode viver sem o outro. Tudo que tem um princípio terá fim. E porque houve um fim, é porque houve um princípio. E nada pode chegar no seu fim se também não houve um princípio. Ou seja, tudo que teve um princípio acaba em fim. Observação, por exemplo. Tudo que existe no mundo natural ou no mundo espiritual, o que é que existe no mundo natural, pastor? O que existe no mundo natural é aquilo que você pode ver. É aquilo que você pode tocar, que você pode sentir. Tem coisas que no mundo natural nós não vemos, mas sentimos. Como no caso o vento. O vento nós não podemos tocar, nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo quando ele bate em nós. O oxigênio nós não vemos, mas nós o respiramos. E a prova que ele existe é porque nós respiramos. Então, tudo que existe no mundo natural ou espiritual saiu de Deus. Tudo. Preste atenção nas palavras. Tudo. Tudo que existe no mundo natural ou espiritual saiu de Deus. Apesar de que algumas coisas no natural e no espiritual foram pervertidas, que não foi originalmente criadas por Deus, mas houve uma perversão daquilo que Ele criou. Quem está entendendo? Amém. Mas antes de serem pervertidas, saiu de Deus, óbvio. Amém, irmãos? Amém. Tudo que existe no âmbito espiritual natural saiu de Deus. Nada que existe no universo, qualquer coisa que seja sentida, palpada, tocada, vista, sentida, ouvida, saiu de Deus. Amém, Deus. Amém? Amém. Vamos ler, por exemplo, Colossenses. No livro de Colossenses, capítulo 1, você terá uma ideia do que é isso que eu estou falando. Vejam, para vocês verem o tamanho do poder de Deus no sentido desta criação, tanto do mundo invisível como do mundo visível, tanto do mundo palpável quanto ao mundo que não é apalpável. 1:16 está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, não é denominações não, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo, que ele criou tantas coisas que estão no invisível, aquilo que não pode ver, e
visíveis, aquilo que pode ser visto. Veja bem aonde Deus está. Paulo chegou a dizer que Deus habita numa luz inacessível. O que significa a palavra inacessível? Isto quer dizer sem acesso. Ninguém pode chegar nesse lugar ou ter acesso a esse lugar, porque ele habita na luz inacessível. Ninguém pode ter acesso a esse lugar. E no entanto ele está lá. Amém, irmãos? Amém. E está aqui. Amém? Amém. Ele está em todos os lugares. Ele disse: se você descer a mais partes profundas da terra, lá estou eu. Se você subir o mais alto que você subir, lá também estou eu. De sorte que ninguém pode fugir dele. Amém, irmão? Verdade. Amém. Então observe que nós vemos aqui Paulo escrevendo aos Colossenses que Deus criara tantas coisas visíveis e invisíveis. Aí ele foi classificando tronos, potestades, foi classificando. Aí mexe com os anjos, mexe com tudo. Então existem coisas que Deus criou que na verdade elas foram pervertidas, mas tudo foi Deus. Tudo saiu de Deus. Amém. Você fala assim: pastor, Satanás saiu de Deus? Não, não Satanás. Lúcifer sim. Lúcifer saiu. Satanás é a perversão, ele se perverteu. Deus não criou um diabo. Deus criou um anjo de luz, um querubim protetor. Ele se perverteu e se converteu num demônio. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Mas antes dessa perversão, saiu de Deus. Quem está me entendendo? Amém. Então, Satanás, diabo, demônio, são adjetivos de um ser, ou ofícios. Não é a criação original de Deus, mas antes que isto fosse pervertido a isso, antes que ele chegasse nessa condição, ele era um querubim, anjo de luz, Lúcifer, porque saiu de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Tudo que existe no universo, tudo que existe nessa imensidão de esferas sem fim, tanto da massa escura, que é essa que nós chamamos de noite, ou da massa espessa, que nós chamamos de vácuo na dimensão, dentro do espaço afora, do universo afora. Porque existe uma diferença entre escuro e escuridão, noite e densas trevas. Mombrana diz que as paredes do inferno são densas. Por exemplo, a noite está bem escura. Noite é diferente de trevas. Mombrana diz que o inferno está em trevas, isso é, escuridão espessa. É como você pegasse a noite, que é uma câmara de pneu de bicicleta, que é fininha, e pegasse as trevas, que é o pneu grosso de um trator. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Densas trevas. Então observe bem que tudo saiu de Deus. Tudo foi produto da palavra falada de Deus. Deus falou e as coisas vieram à existência. Amém. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Por exemplo, inferno. A palavra inferno tem vários significados. Hades, Seol e outros nomes que são dados a inferno. Mas quem foi que criou o inferno? A Bíblia diz que Deus criou o inferno. Amém, irmãos? Amém. O inferno é uma espécie de prisão temporária. O inferno é uma espécie de prisão de remanejamento de presos, que aguardam juízo, que aguardam julgamento. Estão ali, um lugar provisório, esperando o estabelecimento do trono branco. Aí, quando o trono branco for exposto, e então vir o juízo, então o inferno esvazia e comparece o trono branco para ser julgado segundo as suas obras. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então,
Inferno é apenas um lugar de transição de presos, de almas que estão em prisão. Ali está todos os tipos de pessoas, de espíritos, de demônios, de pessoas incrédulas, de mulheres e de homens, crianças acima de 7 anos, estão tudo ali dentro. Pessoas aborrecíveis e outras mais. Bom, nós vemos na Escritura que o diabo será lançado no inferno e ele será atormentado por um espaço de tempo. O profeta explica isso nas mensagens, que a diferença entre sempre e eterno são duas coisas diferentes. A Bíblia diz no Apocalipse que quando ele for lançado ao inferno, ele será atormentado para sempre. Então, não é eternamente. Fizeram uma pergunta para o irmão Brana. Irmão Brana, Satanás e os demais que serão lançados no fogo, eles serão atormentados eternamente? Aí o irmão Brana disse, não. Nada é eterno senão Deus. Eles podem ser atormentados 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Não sei quanto tempo será, mas haverá um fim. Amém, irmãos? Amém. Uma aniquilação. Então observe bem que a palavra fogo eterno aparece aqui, quer ver? Vamos pegar Mateus, capítulo 25. Quem está entendendo diz amém. Amém. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Presta atenção para vocês verem. Mateus 25, verso 41. Então está escrito: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então você diz, espera aí, pastor, lá nós lemos fogo para sempre, e aqui fogo eterno. Como é que pode ser isso? Sendo que o profeta e a Bíblia diz que eterno é só Deus. Ninguém pode tirar a eternidade que é só de um. Quem entendeu, irmãos? Só Deus é eterno. Qualquer coisa que é eterna, além de Deus, é Deus também. Os irmãos entendem? Se o diabo vai queimar eternamente, então ele é Deus, porque ele é eterno. E o diabo não é eterno. Tudo que teve um princípio, que foi criado, terá fim. Quem entendeu, irmãos? Então observe bem que nós vamos estudar esse fogo aqui. Se o fogo é eterno, quem é esse fogo aqui, irmãos? Hã? Deus. Muito bem. Então, vamos ver essa espécie de fogo. Agora, você sabia que até que chegue a aniquilação, passe por 3 fogos? Você sabia disso? Até que chegue a aniquilação. Não confunda a palavra destruindo com a palavra aniquilando. Destruindo uma coisa. Você põe, por exemplo, um pedaço de madeira no tempo, aí vem chuva, vem sol, vem sereno, aí você passa daqui 10, 15 anos, você vê ela toda comida, toda não sei o que, ela está destruindo. Aí você fala, sabe uma coisa? Eu vou queimá-la, vou pôr no fogo. Aí você põe ela no fogo, aí ela fica só as cinzas. Você aniquilou ela? Destruiu ela? Não, porque aquela árvore que foi formada, criada, ela voltou de novo o que ela no princípio. O que ela no princípio? Átomos, moléculas, células. Ela voltou àquelas esferas. Amém, irmãos? Amém. Quem está entendendo? Então é isso que o irmão Barney ensina. Então é diferente de destruindo e aniquilando. É diferente a palavra destruir como aniquilar. Então vamos lá. Então vamos, por exemplo,
Presta bem atenção. Veja como que os ímpios passam por 3 etapas para a sua aniquilação total. Por exemplo, primeiro, nós vemos a batalha da Magedon, que é a grande tribulação, que muitas pessoas pensam que a guerra nuclear vai começar exatamente na hora que a noiva subir. Não vai ser assim. Na hora que a noiva subir, o Mombrana diz que tudo seguirá normal. Tudo vai seguir normal. Será um rapto, um segredo, um mistério. Um pequeno grupo de pessoas vão ser desaparecidas, vão ser levadas. Ninguém notará elas, porque elas nem é notada aqui agora. Quem entendeu, irmãos? Um verdadeiro cristão não se nota. Ele nem é notado. Ele é ridicularizado, é deixado para lá. Ele nem vai notar. Então, quando Deus tirar... Agora, você fala assim, pastor, como que as pessoas não vão ver? Irmão, é tão fácil. É tão fácil. A ciência diz que bilhões e bilhões de litros, metros cúbicos de água estão sendo tirados por segundo do mar e colocando em grandes nuvens e ninguém vê nada, e ninguém ouve nada. Amém? E elas formam as densas nuvens e depois derramam, faz um barulhão. Mas quando Deus está tirando, ninguém está... E as moléculas estão subindo. Amém, irmãos? Amém. E ninguém percebe nada. Se Deus tem capacidade de fazer isso, o rapto será muito mais. Amém, irmãos? Amém. Oh, Deus. Amém. Então, observe bem. Então, o irmão Branham disse que o rapto, quando suceder, tudo prosseguirá normal. As igrejas continuarão abertas, o tabernáculo vai continuar aberto, né? Aí, suponhamos, hoje tem culto, mas cadê o irmão Paulo? Cadê a irmã Maria? Ah, só ficou a irmã Maria. Cadê o irmão Paulo? Ah, não sei. Ah, só ficou o irmão Paulo. A irmã Maria está aqui. Aí, alguma coisa. Você tem o telefone? Não, não sei. Saiu, não sei onde foi. Os tabernáculos continuarão abertos, as igrejas continuarão abertas, as pessoas continuarão indo para os cultos, mas o rapto sucedeu. O rapto sucede. É um segredo, é um mistério. A grande tribulação não começa logo no exato momento que a igreja é tirada. Espera-se um pouco para que as coisas comecem a ganhar formação. Aí as pessoas começam com simples notoriedade na sociedade, depois vem as notícias na rádio, de repente começa a ter vários boletins de hora em hora na televisão, boletins de que fulano de tal está dando parte da polícia que fulano desapareceu, aí vários boletins e tal, aquela coisa toda, e tudo está desorganizado. Aí começa uma percepção, aí começam as pessoas que ficaram para trás baterem um pavor nas pessoas que ficarem para trás, um pavor tão grande que ainda não diz a Bíblia que vai aparecer um pavor tão grande nas pessoas que jamais houve nessa terra. Quem está entendendo, irmãos? Ainda não aconteceu, vai acontecer. Então, no finalzinho da grande tribulação, que é os 3 anos e meio, aí sim rompe as nações e aí começa então a bombardear o mundo inteiro através de armas atômicas. Por exemplo, os Estados Unidos agora, essa semana, reclamou com o presidente russo, Vladimir Putin, que aviões da Rússia estavam fazendo voos rasantes no perímetro das águas que correm na área militar. Você sabe quanto a distância daquele navio de guerra está da Rússia? 140 quilômetros. Por que aquele navio tem que ficar ali? Por que aquele navio tem que ficar ali o tempo todo ali? E os submarinos estão embaixo? Porque eles sabem. Assim também os russos têm a 140 quilômetros da costa oeste dos Estados Unidos, navios e também submarinos carregados de ogivas nucleares.
carregados de ogivas nucleares para destruição. E a distância apenas de 50 quilômetros, que é a distância mínima para um foguete carregando ogiva de 5 quilotons para ser transmitida. É exatamente isso que o irmão Branham disse. O irmão entendeu, irmãos? É o que vai acontecer. Então aí vem o fogo atômico, que é chamado de guerra nuclear. Você pode observar que as pessoas sabem que o mundo está para ter um colapso. Lá na Antártida, eles criaram uma arca, chamada Arca de Noé, onde estão mais de 2 milhões de sementes. Mais de 2 milhões de sementes guardadas em um freezer enorme na geleira para proteger aquelas sementes. Aí o repórter pergunta: mas por que vocês têm que guardar essas sementes? Ele disse: nós não sabemos, porque tudo que está no mundo nós pegamos os grãos originais, e tudo que está aqui são de semente boa, fértil. Eles sabem que alguma coisa está para acontecer, amém, irmãos? Só que eles não sabem é que poderá usar isso depois. Por exemplo, os Estados Unidos, na Carolina do Sul, na Carolina do Norte, na Virgínia, eles estão construindo bunkers, estão construindo abrigo nuclear. Eles estão construindo abrigo nuclear em ligação direta da superfície a 600 metros de distância da superfície do chão, lá no fundo. E lá no fundo tem uma base enorme para instalações militares e tudo mais. E eles estão escolhendo, fazendo a seletiva de biologia, médicos bioquímicos, na área de evolução, medicina, os melhores do mundo, para poder ir para lá, se houver alguma ameaça de guerra iminente. Os Estados Unidos construiu na Casa Branca, no fundo, no 16º andar para baixo do Capitólio, fizeram uma linha exclusiva de trem, de metrô, só para o presidente em caso de ameaça nuclear, na qual ele põe a sua família e todos os que estão ao seu lado direto para a Virgínia, direto para o bunker, que é um abrigo nuclear. Só que isso não vai segurar ninguém. O que vai segurar e o que vai nos tirar daqui, dessa destruição em massa, chama-se Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Só o arrebatamento. A saída não é para baixo, é para cima. Amém, irmãos? Amém. Então, observe bem. Então, existe a queima total, que é Malaquias capítulo 4, verso 5. De sorte que não lhes deixará nem raiz e nem... Isto é Armagedon, é a batalha de Armagedon, que é guerra nuclear. A primeira e segunda guerra teve vencedores, a terceira não tem. A terceira morre tudo. Tudo que tem fôlego, tudo que respira, apenas vai ficar umas baratas vivendo 70 anos, que vão respirar, porque elas são cientificamente provadas que elas podem suportar uma guerra nuclear. Agora, então, aí extermina tudo que está na Terra, tudo que é vivo, porque de vida, tanto biológica, tanto da fauna, da flora, que vem de raízes, a vida vem pelas raízes. A Bíblia diz que não vai ficar nem raiz e nem ramo. Os irmãos estão entendendo? Então, veja bem, Deus estabeleceu 1000 anos, que é o período do milênio, da noiva viver na terra. Deus fez tudo matematicamente bem. Irmãos, Deus não perdeu nada. Deus não perdeu nada. Deus não perdeu nada. De acordo com os historiadores, pessoas que estudam Deus, que estudam física, que estudam essas coisas de espaço, tempo, matéria, eles falam que quando aquele asteroide pesando 400 toneladas caiu na Terra há milhões de anos, eles falam que para a taxa de radiação baixar e vida brotar, teve que ter 600 anos a 700 anos para a radiação não ter mais efeito. Deus é tão miraculoso
meticuloso nesse sentido, que ele estabeleceu 1000 anos para o milênio, a noiva na terra, no corpo glorificado, porque no corpo glorificado não tem nada que afeta a noiva. Amém, irmãos? Amém. Não tem radiação, não tem bomba atômica, não tem nada, porque o que vai ficar é radiação. Tudo que respira morrerá. Nada. E no corpo glorificado não precisa disso. Quem está entendendo, irmãos? Amém. No corpo glorificado pode estar radiação por cima, por baixo, pode estar radiação entrando nos buracos, que não tem nada no corpo glorificado. Aí você pergunta, por que Deus estabeleceu 1000 anos? Porque Deus sabia que as bombas nucleares que ia ser derramada nessa terra, para que a radiação diminua, tem que ser no mínimo de 1000 anos para baixo, para começar uma nova evolução. Quem entendeu, irmãos? Para começar um novo trabalho sobre a terra. E a terra vai ser purificada através desse batismo de fogo. Ela já foi justificada, cobrindo tudo com água no dilúvio. Ela foi batizada, ela teve um arrependimento, ela foi batizada no dilúvio, cobriu-se com água. Passados mais 2000 anos, ela foi santificada, foi coberta com sangue, foi derramada sangue de Jesus. E agora ela precisa ser batizada com fogo. Amém, irmãos? Amém. Ela precisa ser batizada com fogo. Então esse é o primeiro período de fogo. Aí destrói os ímpios. Mas você fala assim, e Satanás? Não destrói, porque ele é um espírito. Os demônios não são destruídos. São destruídas as pessoas que foram usadas pelos demônios. Quem entendeu, irmãos? Amém. Os demônios e espíritos não são destruídos. Destruídos foram aqueles que eram possuídos por eles. Os demônios, então, ficam na potestade do ar. É uma dimensão chamada de quarta e quinta. Então, o que acontece? Passados os 1000 anos, o primeiro fogo já foi. Passados os 1000 anos, terminados os 1000 anos, então Satanás é solto. Como ele é solto? Nesse período ele está preso circunstancialmente, porque não tem nenhuma carne para ele entrar, porque o corpo de todos estão glorificados, e os daqueles que morreram estão na sepultura. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então ele não pode entrar num corpo glorificado, nenhum. Se ele não pode entrar num homem, numa alma batizada com o Espírito Santo, ainda mais num corpo glorificado. Amém, Deus. Amém? Amém? Então ele vai ficar preso circunstancialmente. Mas quando terminar os 1000 anos e vir a segunda ressurreição, porque nesses que levantam na segunda ressurreição não é bem-aventurado. Bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Amém, irmão? Amém. Não são da fala da segunda, é da primeira. Aí os que levantam depois do milênio, na segunda ressurreição, Satanás é solto, porque aqueles que ele enganara antes do milênio, antes da guerra, aqueles que enganara, ressuscita de novo. E aí ele fala assim, opa, tem corpo para eu entrar. Como é que eu vou agir no arraial? Eu tenho que entrar nessas pessoas para me agir no arraial. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Ele entra nas pessoas para fazer guerra ao arraial. Quando ele pensa em fazer isso, nem tocar no arraial ele toca. Deus já desce fogo do céu. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É um fogo que traz Satanás e os demônios inoperante, porque tem que ser jogado ainda no lago de fogo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Deixa eles inoperantes, não pode operar mais. Quando eles vão atingir o arraial dos santos, fogo desce do céu e consome a todos. Mas só que ele aparece no trono branco para ser julgado e depois lançado ao fogo de fogo. Esse fogo deixa apenas os demônios de Satanás inoperante. Ele não faz mais nada. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Ele não tem poder de fazer mais nada, de enganar ninguém, de entrar em ninguém. Deixa eles, demônios e Satanás, inoperantes para comparecer no trono João. Quando você vê quando tiver um Joãozinho ali no trono branco e Satanás do lado, os dois é a mesma coisa, porque Satanás não tem poder nenhum mais ali. Quem é, irmãos? Amém. Aquele fogo que desce depois da segunda ressurreição, na batalha de Gog e Magog, que reúne os 4 cantos da terra, aquele fogo que consome do céu, aí passa na quarta dimensão, na quinta, e destrói todas as potestades do ar, onde os demônios estão. Aí eles são destruídos. Não vence o arraial dos santos. O que acontece? Estabelece o trono branco. Só que aí esse fogo apenas deixa Satanás inoperante. Quem está entendendo, irmãos? Os consome e deixa eles inoperantes. Inofensivo, como se fosse uma borboleta. E então aparece o trono branco. Aí esse é o segundo fogo. E o terceiro fogo é aquele que passa o lago. Chamamos de lago. O lago de fogo.
Esse fogo que desce do céu, de Gog e Magog, depois do milênio, é fogo santo. Esse fogo que vai ser agora, na Magedon, é fogo atômico, é fogo de homem. É fogo de homem. O fogo que virá do céu é fogo de Deus. Que entendendo, irmãos? Amém. Gente, será que vocês estão compreendendo, irmão? Amém. Ou eu estou falando grego aqui em cima? Vocês têm que compreender. Porque isso aqui não é leite desnatado, isso aqui é churrasco. Amém. Então, o que acontece? O lago de fogo. Vamos lá. O lago de fogo. Vamos pegar Apocalipse, capítulo 20. Grande Deus. Apocalipse, capítulo 20. Versículo 11 até o 20. É isso mesmo? Não, é capítulo... até o 15, é isso mesmo. Versículo 11 até o 15. Os irmãos acharam? Amém. Do 11 até o 15. E vi um grande trono e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Nesse momento aqui, não existe mais mar. O mar é consumido por aquele fogo que cai logo na batalha de Gog e Magog. Não existe mais mar. De cuja presença fugiu o céu e a terra. E não achou lugar para eles. Isto é, porque o julgamento é na terra. Por isso que existe isso. O julgamento não vai ser no céu, vai ser na terra. 12. E vi os mortos, grandes e pequenos. Grandes e pequenos. Agora, esses grandes e pequenos aqui pode ser grandes no sentido monarca, império, rei, rainha, presidente. Pode ser tudo isso. Pequenos pode ser pessoas pobres, humildes, pode ser pessoa de todo tipo. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu os seus livros. E abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, o inferno, dera aos mortos que neles também havia, e foram julgados cada um segundo as obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Presta bem atenção. A morte e o inferno foi jogado no lago de fogo. Para eles, a morte e o inferno é a segunda morte, porque a primeira foi em Gog e Magog. Amém, irmãos? Quando o fogo desce do céu. Até para eles tem segunda morte. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Vejam bem. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, foi lançado no lago de fogo. Agora eu quero que os irmãos peguem comigo. Quero que os irmãos leiam comigo Hebreus capítulo 12. Lago de fogo. Preste atenção no princípio da mensagem. Tudo que havia saído de Deus tem que voltar para dentro de Deus novamente, para que aniquile. O irmão Branham disse que a aniquilação é como se nunca existisse. Quem está entendendo? Amém. A aniquilação é como se nunca existisse. A aniquilação. E para que uma coisa seja aniquilada, tem que voltar para Deus novamente. Amém, irmãos? Amém. Tem que voltar. Você fala assim, pastor, como assim? Veja bem, se Satanás é um espírito, e se ele, ao ser lançado no lago de fogo, e não é aniquilado, se ficar alguma coisinha, alguma brecha, ele volta a enganar de novo, irmão. Não pode haver prisão em lugar nenhum no universo, nada, em lugar nenhum no universo que possa prender Satanás. Ele é um espírito.
Ele saiu de Deus. Não o demônio saiu de Deus, saiu Lúcifer. Ele que transformou-se no diabo. Amém, irmãos? Amém. Mas para Deus aniquilar, para nunca deixar em lugar nenhum o lugar mais seguro que existe, para nunca mais ele volte, é para entrar dentro dele novamente. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Isso é difícil para as pessoas compreenderem, mas quem tem revelação verá isso. Amém? Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Vamos pegar o versículo 28. Não, peraí, irmão. É o versículo 26. Para ser mais completo. Hebreus 12, 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Olha só. Ele vai mexer a terra e vai mexer o céu. 27. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, daquilo que pode ser mudado, móveis, como as coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Amém, irmãos? Amém. 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o de Jesus, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém, irmão? Amém. Está vendo? Deus é um fogo consumidor. Grande Deus. Agora, se Satanás é um espírito, que lago é aquele que vai ser destruído? Que lago de fogo é aquele? Vamos pegar Satanás e levar ele de Furnas, na usina de Furnas, para derreter lá? Não vai dar certo. Vamos pegar ele e levar ele preso na Texide, para poder consumir ele no ferro? Não vai dar certo, aquele lago de fogo ali, não tem jeito. Vamos colocar ele no vulcão de Varsóvia, o Vesúvio, para ele poder ser destruído? Também não vai dar certo. Ou então coloca ele na panela de pressão. Ele é espírito, nada pode. Para ele ser consumido, tem que voltar de novo para Deus. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Ele é o lago de fogo. Ele é aquele Deus. A Bíblia diz: tragada foi a morte na vitória. E a morte, quem já fumou aí? Levanta a mão. Você tragava para fora ou para dentro? Para dentro. A Bíblia diz: tragada foi a morte na vitória. É para dentro. Amém, irmãos? Amém. É para dentro, não é para fora. Então observe bem que as denominações nem sabem disso. As denominações falam que quando Satanás for preso, vai ser uma corrente, um cadeado grande. Diz que está fazendo uma jaula grande para uma jaula lá, sabe? Ou então ele vai para a penitenciária, né? E aquela coisa, nem o inferno segura ele lá agora. Ele entra e sai do inferno na hora que ele quer. Quem entendeu, irmãos? Amém. Ele vai lá no inferno, volta aqui na terra, vai lá, desce, volta e vai a hora que ele quer. Mas ele não vai ter esse privilégio de ficar indo e voltando do inferno, não. Quando a Bíblia diz que Satanás foi preso em prisões eternas, não quer dizer que ele está preso. Ele está preso no sentido que ele foi banido do céu. Mas ele desceu até a terra. Aí a Bíblia diz: ai, ai dos moradores que estão na terra, porque Satanás desceu até a vós. Que entendeu, irmão? Amém. Quando a Bíblia diz que ele foi banido, está preso e banido, ele foi banido do céu. Então no céu ele não retorna, mas ele está aqui. Então ele vai no inferno e volta aqui, volta aqui. Quando Jesus morreu, onde é que Satanás estava? Hein? Quando Jesus morreu, onde é que Satanás estava? Aquele que ele usava com os demônios estava aqui em cima. Soldados, fariseus, saduceus, Anás, Caifás, demônios religiosos. Mas quando Jesus morreu, Jesus foi encontrar com ele lá embaixo.
para tomar da mão dele as chaves da morte e do inferno. Amém, irmão? As pessoas têm que entender isso. Aí você fala, mas pastor, você está querendo dizer que Satanás é onipresente? Não, ele não é onipresente, ele não tem esse poder, mas ele pode ir no inferno e voltar, entendeu? Satanás ele não pode estar em todos os lugares no sentido divino, mas ele pode ordenar uma mensagem aos seus anjos caídos, demônios, e fazer a festa. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Porque ele é o maioral dos demônios. Ele é o príncipe dos demônios. Ele é Beuzebu, maioral. Eloi está enganando com falsa doutrina. Sim. Então observe bem que o lago de fogo. Então, esse lago de fogo. Então, aí você fala assim, mas pastor, o lago de fogo é para tormentar, mas Deus também tormenta. Quem é, irmãos? Deus também tormenta. As pessoas não entendem isso. Hã? As pessoas não entendem isso. Mas é isso. Se a presença de um crente, de uma cristã, no salão de beleza, em qualquer lugar onde tiver ímpias, mulheres morais, já atormenta, já incomoda, imagine Deus. Quem está entendendo? Amém. Estou incomodado com essa crente aqui, estou incomodado com esse crente aqui. Se já incomoda, os irmãos estão entendendo? Amém. A Bíblia diz que Deus ordenou um espírito maligno atormentar Saul. E Saul foi atormentado por aquele espírito. Está escrito ou não está escrito assim na Bíblia? Amém. Então, não confundam destruindo como aniquilando. Tudo que tem princípio tem fim. Mas quando chega no fim, volta o que era o princípio. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Desse púlpito. Fé. Hã? Fé. Ferro? Vamos dar um exemplo do ferro, por exemplo. O ferro, por exemplo. Vamos pegar o ferro. O que é o ferro? Aqui tem um ferro aqui. Minério. Hã? Minério. É um minério. Aqui tem um ferro aqui. Só que antes desse ferro ser isso, ele foi elaborado, ele foi trabalhado, ele foi mecanizado, ele foi trabalhado por mãos. Bom, eu não posso criar o ferro, mas através do minério que Deus criou, eu faço um ferro, eu faço um baú, eu faço uma arma, eu faço uma mesa. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Eu não posso criar uma árvore, mas a árvore que Deus criou, eu posso cortar ela e fazer uma mesa. Quem está entendendo, irmãos? Deus não criou mesa, mas eu criei. Deus criou a árvore para que eu pudesse, através da árvore, cortar a árvore e fazer uma mesa. Mondovani sabe fazer mesa, sabe, Mondovani? Sabe fazer banco? Mas você sabe fazer uma árvore? Não sabe. Então Deus deixou isso para que nós, em miniatura, criássemos. Nós temos esse poder. Então observe bem. Então aqui está. Antes desse púlpito está aqui, foi trabalhado. Alguém trabalhou nele, alguém fez. Alguém colocou as peças, cortou, serrou tudo. Mas antes disso era uma árvore. Antes disso era uma árvore. E antes de ser árvore era uma semente. E antes de ser uma semente era o quê? Era um produto de uma palavra falada. Aí o que acontece? Então eu vou dizer, gente, eu vou destruir esse púlpito. Vamos colocar ele lá fora e vamos queimá-lo. Jogar gasolina e vamos queimá-lo. Aí nós ficamos observando ele queimar. Aí vira brasa, vira cinza. O que eu fiz? Destruir, mas eu não aniquilei. Porque no momento em que o fogo estava pegando, no momento em que o fogo estava queimando aquela madeira, aquela fumaça, ali bilhões e bilhões de moléculas estão voltando ao que era o princípio. Gases. Amém, irmãos? Amém. Voltando ao que era o princípio. Não se tem água se não tiver primeiro vapor. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis que não chovia, capítulo 2. Apenas um vapor subia da terra e regava toda a terra. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Por isso que existe 3 tipos de água. Existem 2 tipos de líquido. O sólido, o gasoso e o... Sólido, gasoso e o... Quem é esses 2, gente?
Sólido, gasoso, são três. Sólido, líquido e gasoso. Gasoso porque é vapor, líquido porque bebemos, e sólido porque é gelo, pedaço de gelo. Você tem ali um pedaço de gelo. Você tem a água? Não é água, mas é água concentrada. É sólido. Quem entendeu, irmãos? Amém. Você tem água sólida. Gasoso, vapor para produzir, e o líquido depois de produzido. Então, quer dizer, tudo isso está dentro de um plano. Amém, irmãos? Amém. Tudo isso está dentro de um plano. É um ciclo. O irmão Branham chega a dizer que a quantidade de água que tem no mar hoje é a mesma quantidade de água que tem no mar há 2000 anos atrás. Nunca mudou uma gota sequer. Os irmãos entendendo? Verdade. Ou seja, a natureza trata de tirar o vapor para poder jogar todos os países, o mundo, chover, e depois devolve tudo de novo através de suas correntes. Os irmãos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Agora, não venha pedir para me explicar o Mar Morto, que eu não vou explicar. Aí é diferente. O Mar Morto é apenas um lugar, não é um mar, é apenas um lugar, uma bacia de água, bastante água, porque não havia mar em torno de Sodoma e Gomorra. Não eram cidades marítimas. Mas quando o fogo desceu do céu e afundou Sodoma e Gomorra, são duas cidades grandes, ela afundou. E quando elas foram afundadas, viraram uma grande cratera, um lugar propício para a água entrar. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Para a água entrar. E então a água entrou ali. A água é muito pesada, 70% salgada. As pessoas entram até flutuam em cima, nem afunda. Põe uma criança lá dentro que ele não afunda, ele fica flutuando, porque é tão densa que é a água. Agora, todas as águas que vêm de chuva entram dentro dele e nunca enche. É um mistério. E nunca enche, nunca esbalda, nunca. E está lá o Mar Morto. E Sodoma e Gomorra está lá debaixo. Sal. Quem entendeu, irmãos? Amém. Então não confunda destruição com aniquilação. Vamos ver o que o irmão Branham diz? Os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Falei sem mostrar nenhum parágrafo, né? Parágrafo 57 da mensagem. Os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Diz o seguinte: 57. Não há nada que o homem pode aniquilar, só Deus pode. Não existe nenhuma coisa que o homem pode aniquilar, ele pode destruir. Você nada pode fazer para destruir qualquer coisa completamente. Você pode pegar um pedaço de papel e queimá-lo. Aqui. Um pedaço de papel e queimá-lo. Você pode incendiar um prédio. Bom, esse papel, antes de ser celulose, era uma árvore. Quem é, irmãos? Amém. Pode incendiar um prédio, você pode queimar uma árvore, você não aniquilou. Aquele calor, aquele fogo que se levanta, aquilo é apenas explosão química. Ela volta para o que era no começo. Elas não são aniquiladas. Se você queimar um pedaço de madeira, se nós vivêssemos em eternidade como Deus, e aquelas químicas fora naquela madeira e aquele fogo voltou atrás para o seu começo original. Então tudo que ele foi, as rupturas dos átomos e assim por diante. Nós existimos por milhões, o mundo diz, nós existimos por milhões de anos, que poderiam voltar outra vez imediatamente e ser uma outra árvore, realmente igual que era antes. Veja, você nada pode aniquilar porque é a palavra falada de Deus. Amém, irmão? Amém. Só ele que tem o direito e poder de aniquilação. 3 classes de crente, parágrafo 10 e 11. A natureza tem uma lei na qual não há exceção. Assim é a lei da natureza. Agora, também há uma lei do Espírito, a qual tampouco pode advertir-se. Esta tarde eu estava falando com um casal acerca de algumas coisas que são impossíveis de serem aniquiladas totalmente. Os seres humanos não podem aniquilar as coisas, podem destruí-las, porém não podem aniquilá-las. Alguém replicou: e se queimarmos um pedaço de papel, não fica aniquilado? Eu disse: não, Senhor. O calor do fogo somente decompõe a química que forma o papel. Porém, isto regressa aos gases, aos elementos químicos, átomos, partículas,
pela qual foi elaborada na palavra falada de Deus, quando tudo começou. Amém, irmãos? Amém. Vê? Os irmãos entendendo? Na mensagem Esmirna, parágrafo 77, estamos terminando. 77. Veja a palavra destruição. Em 2 Tessalonicenses 1:9, os quais por castigo padecerão eterna destruição. No grego, destruição, positivamente, significa aniquilação. E a palavra destruição não significa destruindo. Ora, destruindo significa algo que continua sempre em decadência. Desta maneira, o que é aniquilação eterna pode significar? Não significa continuar aniquilando. Ou o que faria a palavra destruindo, ao invés de destruição? Significa destruir até o ponto final, consumá-la. Vê você? Aí está. Aí está. Quando se aplica a Deus, significa que sem princípio é o fim, e durante sempre e não cessando nunca. E quando você fala de vida eterna, você tem em mente o que é vida eterna. Vê? Só Deus é eterno. Amém, irmão? Amém. Você quer ser eterno junto com Ele? Amém. Tenha o seu espírito. Amém, irmãos? Amém. Tenha o seu espírito. Se você tiver o espírito dele, você é eterno juntamente com Ele. Quarto selo. 30 diz. Veja bem. Quando o pecado entrou, 29. Quando o pecado entrou, nós descobrimos que o homem cruzou o abismo. E o sangue de touros e bodes cobriu, mas não remiu. Até que o real alvejante veio, que é o sangue de Jesus. E pôde tirar a mancha do pecado. E a desintegrou completamente. E a enviou de volta sobre seu pervertedor original, que foi Satanás. Veja bem, enviou de volta. Quando isso voltou para Satanás, agora Satanás espera em seu tempo de aniquilação. Você pode ver que Satanás não está tão preocupado em destruição. Ele está preocupado em aniquilação. Você pode observar que Satanás não está preocupado nem com a primeira, nem com a segunda, mas está preocupado com a terceira. Porque o sofrimento do lago de fogo, normalmente pode ser 2 bilhões, 1 bilhão, mas não será eterno. Quer entender, irmãos? Porque existe uma recompensa para o pecado. Satanás não está com medo dessas. Está com medo daquela última. Porque quando aqueles demônios vieram, estavam atacando aquele homem inocente, o gadareno, os demônios saíram de dentro daquele lugar onde aquele homem estava, junto com ele, naquele buraco, e correu para frente de Jesus e caiu. Disse: vieste nos atormentar antes de tempo? Quem entendeu, irmãos? Amém. Isso quer dizer que Jesus vai atormentá-los. Quem entendeu, irmãos? Amém. Ele está preocupado não com essa queima, a primeira, nem com a segunda, mas com a terceira. Essa, porque na terceira eles estão impotentes. Quem entendeu, irmãos? Amém. Meu Deus. Quando isso voltou para Satanás, ele espera em seu tempo de aniquilação eterna. Agora, isso mostra no que nós cremos. Nós cremos que ele será absolutamente acabado, completamente aniquilado, como se nunca tivesse existido. Amém, irmão? Amém. Amém? Já pensou você ser arrebatado e ficar lembrando das coisas que passou aqui? A Bíblia diz que não terá mais lembrança. É como se você tivesse passado por uma amnésia. No dia do arrebatamento, uma mulher que tem 10 filhos, que ama tanto, se ela for ficar os 10 filhos para a grande tribulação, ela nem vai lembrar que teve 10 filhos. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Grande poder de Deus. Os irmãos entenderam? Amém. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Vamos orar. Senhor Deus, Oh, Pai Celestial, obrigado. nós somos gratos pela porção da palavra que o Senhor nos deu. Obrigado. Talvez seria uma mensagem para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas ouvindo, Senhor. Mas o Senhor escolheu não a quantidade, mas escolheu a qualidade.
Deus, obrigado. Deus, somos gratos pelo ministério que o Senhor nos deu. Somos gratos pela palavra que o Senhor nos deu. E bem-aventurado esses irmãos que estão aqui nessa noite para ouvir isso, Senhor. Porque aqueles que faltaram, perderam. Aqueles que faltaram, perderam. Ó Deus, ajuda cada um. Dê forças a cada um. Ajuda cada irmão. Vitória. Porque o que nós ouvimos aqui não é para nós aprender. Ah, eu sei disso. Não. É para isso, a nos ajudar a chegar mais perto de Deus e não provar nenhuma dessas coisas que está para vir. Oh, Deus bendito, abençoa cada irmão a voltar para os seus lares. Que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Amém. Deus abençoe.